E a pandemia de coronavírus tem causado várias dúvidas nos consumidores. As questões vão desde cancelamentos de pacotes de turismo até a suspensão de aulas nas escolas. Então a gente vai aproveitar agora que o Celso Russomano está hoje com a gente. Ele vai responder aqui ao vivo algumas perguntas a respeito dos problemas de consumo causados pela nova doença. E a gente vai rever a pergunta que a Bruna deixou pra gente. Vamos lá. Bom dia, Celso. Meu nome é Bruna. Eu comprei um pacote de cruzeiro que ele faz a travessia. Ele vai sair do Porto de Santos no dia 19 de março, ele vai até a Itália. Ele vai ter algumas paradas durante esse trajeto, algumas paradas serão em portos da Espanha que já estão com problema do coronavírus e por causa disso a gente não quer ir viajar. E aí eu gostaria de saber, porque assim, a empresa não quer me ressarcir, não quer cancelar e não quer postergar a viagem. Então eu gostaria de saber, Celso, por favor, quais são os meus direitos nesse caso? Muito bom. Difícil essa pergunta, porque eu estou vendo muitas pessoas passando por isso agora, pelas férias, por momentos de lazer, de viagem. O que ela pode fazer? Bom, em primeiro lugar, esse seria um caso fortuito ou de força maior, o pessoal costuma dizer. Você sabe qual a diferença, Ana? Não, qual que é a diferença de um e outro? O caso fortuito é o seguinte, é um caso provocado pelo ser humano, pelo humano, né? Então, uma guerra é previsível, mas você não pode impedir. É um caso fortuito, né? Você sabe que existe aí essa coisa de vir de país em país, né, com o coronavírus, né? Mas você não consegue impedir. Então, esse é um caso fortuito, né? Você sabe que vem, você sabe que está acontecendo e você não consegue impedir. O de força maior seria um vendaval, um terremoto. Catástrofes naturais. Exatamente, né? Então, esse é um caso fortuito, né? Você não pode impedir, né? Se você não pode impedir, você tem direitos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Você pode você não querer ir. Você não consegue impedir que o navio não saia, mas você pode também avisar que você não quer ir, não é Então, isso? você não pode impedir que o coronavírus chegue em você, tá certo? Agora, você pode sim cancelar e num cancelamento como esse, você tem direito à devolução da quantia paga. Por quê? Porque a prestação de serviço não foi efetivamente realizada. Mas ela pode ser devolvida integralmente? Tem que ser devolvida integralmente. Num caso como esse, não vale multa contratual, porque independe da vontade do consumidor. Veja que os navios, inclusive tem um no Brasil, que estão aí isolados e outros em outras partes do mundo, por contaminação do coronavírus. Então, não tem conversa. Numa situação como essa, a empresa tem que devolver o dinheiro. O que diz o Código Civil em relação a isso? Diz, olha, num caso como esse, caso fortuito ou de força maior, você não tem direito à ação de perdas e danos, mas você tem direito, sim, à devolução da quantia paga monetariamente autorizada. É o justo, né? É o justo. O que eu tenho aconselhado? Eu tenho aconselhado dentro da possibilidade das pessoas, porque tem gente que está de férias agora e não pode tirar férias daqui a 30, 40, 50 dias. Então, num caso como esse, pede a devolução da quantia paga. Inclusive, os órgãos de defesa do consumidor no Brasil estão orientados pelo Ministério da Justiça, ou seja, pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, né, a agirem. Tem que ter bom senso por parte das empresas para que você tenha suas garantias e os seus direitos preservados, tá bom? Os consumidores, eles podem, por exemplo, no caso ou de um navio, ou de um voo, ou de outro tipo de transporte, ônibus, pedirem para remarcar, deixarem aberto essa passagem, esse pacote de turismo, para quando tudo acalmar, poder ter sim aí a viagem? Essa é uma forma da empresa não ter prejuízo, né? É uma forma de, ou melhor, diminuir o prejuízo da empresa. Ser Pode solidária, ser. né? Se houver esse acordo entre as partes, não tem problema nenhum. Agora, se o consumidor estiver impedido de viajar em outra data, usar o transporte em outra data, aí ele tem direito à devolução da quantia paga sem multa nenhuma. Não cabe contrato numa situação como essa. Agora são muitas dúvidas e a Nalda tem uma dúvida. Vamos ver. Bom dia, Celso. Meu nome é Nalda. Os filhos de uma amiga minha tiveram as aulas suspensas por conta do coronavírus. Eles têm direito à reposição? E por quanto tempo a escola tem para remarcar essas reposições? É o caso dos nossos filhos, né, Ana? Já está todo mundo passando por Está isso. todo mundo igual nessa história. Veja, como eu disse anteriormente, você não pode impedir
né? E as escolas têm que tomar cuidado para não contaminar seu filho. Então, elas têm sim que parar as aulas. Inclusive, o que nós falamos a semana passada aqui virou o meme em todas as escolas do Brasil, porque nós dissemos, a escola tem obrigação de preservar a segurança e a saúde dos consumidores, no caso, alunos, mesmo que sejam menores de idade, mesmo que sejam bebês, tem que preservar. Então, eles têm que realmente parar a orientação do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde por todo o Brasil, dando inclusive o prazo de uma semana para as mães se adaptarem a essa situação, considerando que esse período de uma semana ainda não está no risco absoluto, né? Existe risco, mas é um risco menor, então as mães se adaptarem para que os filhos não vão às aulas. Tem que repor as aulas se, presta atenção, se a carga horária não for cumprida. Você tem uma carga horária máxima e uma carga horária mínima para o ensino fundamental e o ensino médio, né? Se a carga horária não for cumprida, tem que repor as aulas, aí vai repor nas férias, vai repor no final do ano. Se a carga horária é maior do que a carga horária obrigatória, talvez não seja necessária a reposição de aulas. As dúvidas são muitas, não só sobre sobre as escolas, prestação de serviço, passagens e tantas outras coisas que a gente ainda vai sofrer nesses próximos dias e semanas. Se você tiver dúvidas, logo depois do nosso programa, o Celso Russomano vai estar no nosso Instagram, que é o @hojeemdia. Você pode mandar suas perguntas ou, para ser até mais fácil, pega o seu celular, abre a sua câmera agora, aqui no cantinho da tela tem o QR Code, ele te dá acesso direto lá para o nosso Instagram para poder participar e fazer as perguntas para o Celso Russomano. Obrigada, Obrigada, Celso. Celso. Vamos estar lá esperando por você, tá bom?